Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 14. Esse capítulo apresenta uma continuação da profecia contra a Babilônia, mas agora com um tom mais amplo, revelando não apenas a queda desse império, mas também um panorama espiritual sobre o orgulho e a rebelião contra Deus. O texto começa com uma promessa de restauração para Israel. Enquanto Babilônia e outras nações enfrentariam o juízo divino, o povo de Deus seria restaurado e trazido de volta à sua terra. Essa parte da profecia mostra que Deus não apenas julga os ímpios, mas também cuida dos seus escolhidos. O capítulo também traz uma passagem marcante sobre a queda do rei da Babilônia, cuja linguagem vai além de um governante humano e aponta para a soberba que se levanta contra Deus em todos os tempos. Muitos estudiosos entendem que esse trecho carrega um simbolismo que pode se aplicar à rebelião de Satanás, que tentou exaltar-se acima de Deus e foi lançado à destruição. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 14 de Isaías. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão, e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como o deserto e assolava as suas cidades? Que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada. Como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra, e encham a face do mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles,
diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. E farei dela uma possessão de ouriços e alagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acás, foi dada esta sentença: não te alegres, tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém, farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Que se responderá, pois, aos mensageiros da nação? Que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem refúgio. Isaías 14 começa com uma mensagem de esperança e restauração para o povo de Deus, contrastando com o julgamento severo que havia sido anunciado contra a Babilônia no capítulo anterior. Aqui, o profeta revela que, enquanto Babilônia enfrentaria sua destruição definitiva, Israel experimentaria a misericórdia do Senhor. Deus reafirma seu compromisso com seu povo, garantindo que, apesar do cativeiro e das dificuldades, ele os restauraria e os traria de volta à sua terra. A passagem se inicia com uma declaração poderosa, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. Esse versículo destaca a compaixão de Deus para com Israel. Embora o povo houvesse passado por períodos de disciplina e exílio devido à sua desobediência, o Senhor não os abandonaria. Ele os reuniria novamente e os restauraria à sua terra. Isso nos ensina que o propósito de Deus para seu povo não é apenas corrigir, mas também restaurar e trazer consolo. Além da promessa de retorno à terra, Isaías menciona que os povos os tomarão e os trarão ao seu lugar. E a casa de Israel os possuirá na terra do Senhor, por servos e por servas, e cativarão aqueles a quem os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. Essa declaração aponta para uma inversão de papéis. Aqueles que antes haviam escravizado e oprimido Israel seriam subjugados, e o próprio povo de Deus assumiria uma posição de liderança e domínio. Essa profecia reflete tanto o retorno histórico dos judeus à sua terra, quanto um cumprimento mais amplo no futuro reino de Deus, onde os que foram fiéis ao Senhor compartilharão de sua glória e governarão com ele. A promessa de livramento continua com uma visão do descanso que Deus daria a seu povo. E acontecerá que, no dia em que o Senhor te der descanso do teu sofrimento e do teu temor, e da dura servidão com que te fizeram servir. Aqui, vemos o coração de Deus para com aqueles que foram humilhados e aflitos. Ele não apenas livra seu povo do jugo da opressão, mas também concede paz e descanso. Esse versículo nos lembra que Deus não nos liberta apenas para nos tirar do sofrimento, mas também para nos proporcionar uma nova vida em sua presença, onde há segurança e descanso verdadeiro. A partir desse ponto, Isaías introduz um cântico ou provérbio contra o rei da Babilônia, revelando como o Senhor humilharia aquele que se exaltava em poder. Ele inicia essa declaração dizendo:
Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, como cessou a cidade dourada. Essa afirmação carrega um tom de surpresa e ironia. Babilônia, que era vista como invencível e grandiosa, agora se tornaria apenas uma lembrança de opressão que havia sido derrotada. O profeta continua descrevendo a ação direta de Deus contra esse império arrogante. Quebrou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. O bastão e o cetro representam o poder e a autoridade dos reis. Deus, ao quebrá-los, demonstra que nenhum governo pode permanecer firme quando se opõe à sua justiça. Isso nos ensina que toda a autoridade humana está sujeita ao julgamento divino. Governos e líderes que oprimem os povos e se exaltam acima de Deus acabarão sendo derrubados no tempo determinado pelo Senhor. A profecia segue descrevendo como Babilônia tratava as nações sob seu domínio. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes e que pisava com ira sobre as nações, é perseguido sem que alguém o possa impedir. Babilônia havia se tornado símbolo de violência e opressão, impondo seu domínio por meio da crueldade. No entanto, sua arrogância chegaria ao fim, e sua destruição seria tão definitiva que ninguém poderia impedir sua ruína. Isso nos ensina que a justiça de Deus não falha. Muitas vezes, parece que os poderosos deste mundo permanecem impunes, mas a palavra do Senhor garante que todo mal será julgado no tempo certo. A destruição de Babilônia traria paz à terra. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo. Essa imagem contrasta fortemente com a opressão que Babilônia havia exercido sobre os povos. Sua queda traria alívio e descanso às nações que haviam sido esmagadas sob seu domínio. Isso nos lembra que, quando Deus intervém para fazer justiça, Ele não apenas pune os ímpios, mas também restaura aqueles que sofreram sob sua opressão. Até mesmo a natureza reagiria à destruição de Babilônia. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Essa imagem poética sugere que Babilônia explorava não apenas os povos, mas também os recursos naturais para seu próprio enriquecimento. A queda desse império significaria uma libertação para toda a criação, reforçando a ideia de que Deus julga aqueles que destroem e exploram sem misericórdia. O profeta, então, faz uma transição impressionante, descrevendo a reação no além à chegada do rei de Babilônia. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, todos os príncipes da terra. Fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Essa passagem sugere que quando o rei de Babilônia morresse e descesse ao Sheol, o mundo dos mortos, ele não encontraria honra ou descanso, mas seria zombado por aqueles que também haviam caído antes dele. Os reis que haviam sido derrotados por Babilônia agora testemunhariam a humilhação de seu opressor. A cena continua com os mortos zombando do rei derrotado. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. O que antes era um governante exaltado, agora se torna igual aos demais que já haviam perecido. Isso nos ensina uma verdade fundamental. Todo poder humano é temporário, e a morte nivela todos os homens, independentemente de sua glória terrena. O profeta conclui essa primeira parte descrevendo a degradação final do rei de Babilônia. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som dos teus alaúdes. Os vermes se estenderão debaixo de ti e os bichos te cobrirão. Aqui, Isaías mostra o contraste entre a glória terrena e o fim humilhante dos arrogantes. O rei que antes era servido por músicos e vivia em esplendor, agora estava reduzido a um corpo em decomposição, coberto por vermes.
Essa imagem chocante nos lembra que a soberba e a busca por poder não têm valor diante da eternidade. Essa primeira parte de Isaías 14 nos ensina várias lições valiosas. Primeiro, vemos que Deus sempre tem um plano de restauração para seu povo. Mesmo em meio ao juízo, ele promete redenção e descanso para aqueles que confiam nele. Segundo, aprendemos que Deus abate os soberbos. Nenhum império humano pode resistir ao juízo divino, e aqueles que se exaltam acima de Deus enfrentarão sua justiça. Terceiro, essa passagem nos lembra que a verdadeira segurança não está no poder terreno, mas no Senhor. O rei de Babilônia tinha riquezas e autoridade, mas nada disso pôde salvá-lo de sua queda. Isaías continua sua profecia com um dos trechos mais enigmáticos e comentados das Escrituras. Ele começa descrevendo a queda do rei da Babilônia, mas a linguagem utilizada vai além de um governante humano e parece apontar para algo ainda maior, uma referência à rebelião de Satanás contra Deus. Essa passagem tem sido interpretada ao longo da história como uma visão tanto da queda de um rei terreno quanto do destino do próprio inimigo de Deus. O profeta declara: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações." Essa afirmação surpreende porque a referência à estrela da manhã, ou Lúcifer, na tradução do latim da Vulgata, sugere algo mais do que apenas um governante terreno. Babilônia era conhecida por sua arrogância e desejo de glória, mas essa descrição vai além, retratando alguém que desejava se elevar acima dos céus e acabou sendo derrubado. O versículo seguinte revela a causa dessa queda. "E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte." Essa é uma das passagens mais marcantes sobre o orgulho e a rebeldia. A frase, "eu subirei ao céu", reflete o desejo de alguém que queria tomar para si a glória e a posição que pertencem apenas a Deus. A linguagem simbólica continua: "Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo." Essa afirmação é a essência da rebelião contra Deus. Desejar ser igual a Ele, usurpar sua autoridade e governar de maneira independente. Esse mesmo espírito de soberba e rebelião foi visto no rei de Babilônia, que se exaltava acima das nações, mas também aponta para a rebelião espiritual de Satanás, que desejou se colocar no lugar de Deus. A resposta divina a essa arrogância vem logo em seguida. "E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo." Aquele que tentou se exaltar acima de Deus agora seria lançado ao mais profundo da humilhação. Esse contraste entre a ambição de ascender e a realidade da queda é uma lição clara sobre o destino daqueles que desafiam a soberania do Senhor. Isaías, então, descreve o espanto dos que testemunham essa queda. "Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, dizendo: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos?" Aqui, a profecia volta a focalizar o rei da Babilônia, destacando como ele, que antes era temido e reverenciado, agora é reduzido a nada. A ironia dessa cena é evidente. Aquele que parecia ser tão poderoso agora é visto como alguém fraco e derrotado. O profeta prossegue, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não abria a casa da sua prisão. Babilônia era conhecida por sua crueldade e por subjugar povos inteiros, destruindo cidades e impondo o exílio sobre os derrotados. No entanto, agora esse império se encontrava destruído e sua soberba havia sido esmagada. Isaías contrasta o destino dos outros reis com o do rei da Babilônia. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua própria casa.
mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável. Enquanto os governantes costumavam ser sepultados com honra em tumbas monumentais, o rei da Babilônia não teria esse privilégio. Seu corpo seria desprezado sem um local digno de descanso, um sinal de sua completa humilhação. O profeta continua: com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Esse versículo destaca a consequência da tirania do rei da Babilônia. Ele não apenas oprimiu outras nações, mas também destruiu sua própria terra. Seu nome e descendência seriam apagados, uma punição severa para aqueles que buscavam glória eterna para si. Então, Deus anuncia sua sentença final contra a Babilônia. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, nem possuam a terra, nem encham o mundo de cidades. Aqui vemos que o juízo de Deus não se limitaria a um único rei ou geração, mas à própria linhagem dos opressores. Essa punição visava garantir que o ciclo de maldade e dominação chegasse ao fim. O Senhor conclui sua sentença. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei de Babilônia o nome, e os restantes, e o filho, e o neto, diz o Senhor. Essa declaração reforça a completa destruição de Babilônia. A cidade, que parecia eterna, desapareceria por completo. Isso nos lembra que nada neste mundo é permanente, e que a glória humana pode ser apagada rapidamente quando Deus decreta seu fim. Isaías então descreve como Deus transformaria a Babilônia, e farei dela possessão para os ouriços e tanques de água, e varrê-la-ei com vassoura de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Na imagem de uma vassoura de destruição, indica que Deus limparia a Babilônia completamente, sem deixar vestígios de sua glória passada. Essa parte do capítulo 14 nos ensina verdades fundamentais sobre o caráter de Deus e a realidade da justiça divina. Primeiro, aprendemos que o orgulho sempre leva à queda. Tanto o rei da Babilônia quanto Satanás são exemplos do destino daqueles que tentam usurpar o lugar de Deus. A soberba é um dos pecados mais condenados na Bíblia, pois leva à autossuficiência e à rejeição da dependência de Deus. Segundo, essa passagem nos mostra que a glória dos homens é passageira. O rei da Babilônia era temido e reverenciado, mas seu destino final foi de total humilhação. Isso nos lembra que nenhum poder humano dura para sempre. Governos, impérios e sistemas humanos vêm e vão, mas somente o reino de Deus permanece firme para sempre. Terceiro, essa profecia aponta para o juízo final de Deus. Assim como Babilônia foi julgada por sua arrogância e opressão, toda a terra enfrentará o dia do Senhor. Aqueles que confiam em si mesmos e rejeitam a Deus enfrentarão sua ira, enquanto aqueles que se humilham diante dele encontrarão misericórdia e salvação. Por fim, essa passagem nos chama a uma reflexão pessoal. Será que estamos confiando em nossa própria força ou colocando nossa esperança em Deus? Estamos buscando nossa própria glória ou vivendo para exaltar o nome do Senhor? O destino do rei da Babilônia é um lembrete de que todo orgulho será abatido. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão firmes. Isaías continua sua profecia, ampliando o escopo do julgamento divino. Depois de anunciar a queda de Babilônia e apresentar uma visão mais profunda sobre o orgulho que se levanta contra Deus, o profeta agora menciona outros povos que também enfrentarão o juízo divino. A Assíria e a Filístia, duas nações que historicamente foram inimigas de Israel, são citadas como alvos da ação do Senhor. A passagem começa com uma declaração do próprio Deus. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Essa afirmação nos lembra que os planos de Deus não falham. Diferente dos projetos humanos, que podem ser frustrados,
Tudo o que o Senhor decide se cumprirá exatamente como ele determinou. Babilônia, a Assíria e todas as nações que se exaltam contra Deus podem parecer poderosas, mas estão sujeitas ao seu governo soberano. O profeta então declara: que quebrarei a Assíria na minha terra e a pisarei sobre os meus montes. Então o seu jugo se apartará deles e a sua carga se desviará dos seus ombros. Aqui, Isaías volta a falar sobre a Assíria, que no tempo do profeta ainda era a principal potência do mundo antigo. Os assírios haviam sido instrumentos do juízo de Deus contra Israel e Judá, mas sua arrogância e crueldade também seriam julgadas. Deus não permitiria que esse império permanecesse para sempre no poder. Assim como Babilônia, a Assíria seria humilhada e destruída. Esse versículo nos ensina que, embora Deus possa usar nações e governantes para cumprir seus propósitos, isso não significa que eles estão acima de sua justiça. Isaías reforça a abrangência desse juízo. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Deus não é apenas o Senhor de Israel, mas de todas as nações. Seu governo não se limita a um povo específico, mas se estende sobre toda a terra. O que aconteceu com Babilônia e Assíria não era um caso isolado. Todas as nações que rejeitam o Senhor e praticam a injustiça enfrentarão seu juízo no tempo determinado. A próxima declaração é poderosa, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Essa pergunta retórica enfatiza a autoridade absoluta de Deus. Nenhum governante, império ou exército pode impedir a vontade do Senhor. Ele decreta o que acontecerá e nada pode frustrar seus planos. Essa verdade é um grande consolo para aqueles que confiam em Deus, pois sabemos que Ele está no controle, independentemente das circunstâncias. Isaías, então, muda seu foco e passa a falar sobre a Filístia. Ele menciona que a profecia veio no ano em que morreu o rei Acás, indicando um período específico em que a ameaça dos filisteus era relevante. Deus, através do profeta, dá uma advertência a esse povo. Não te alegres, ó Filístia toda, porquanto a vara que te feria está quebrada, porque da raiz da cobra sairá um basilisco e o seu fruto será um dragão voador. Essa passagem pode parecer difícil de entender, mas seu significado se torna mais claro quando analisamos o contexto histórico. A vara que feria representa o poder opressor da Assíria, que estava perdendo força naquele período. Os filisteus poderiam ter pensado que sua libertação estava próxima, mas Isaías os adverte que não deveriam se alegrar prematuramente. A queda da Assíria não significava que estariam seguros, pois novas ameaças surgiriam. A referência ao basilisco e ao dragão voador sugere que, em vez de encontrar alívio, Filístia enfrentaria ainda mais destruição. O profeta então faz um contraste entre os justos e os ímpios. E os primogênitos dos pobres se apacentarão, e os necessitados repousarão seguros. Porém, matarei de fome a tua raiz, e ele matará os teus restantes. Aqui, vemos que, enquanto os justos e humildes encontrarão provisão e segurança em Deus, aqueles que se opõem a ele enfrentarão fome e destruição. Esse padrão aparece repetidamente na Bíblia. Deus exalta os humildes e abate os arrogantes. A profecia sobre Filístia continua com um tom de desespero. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, dissolvida está toda a Filístia, porque do norte vem fumaça, e ninguém ficará para trás nas suas fileiras. O juízo de Deus sobre esse povo seria tão severo que sua destruição seria inevitável. A menção à fumaça que vem do norte pode estar se referindo a uma invasão militar que traria devastação total. Isaías conclui essa sessão com uma pergunta e uma resposta.
Que, pois, responderão os mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião e que os aflitos do seu povo confiarão nela. Essa afirmação é muito significativa. Enquanto as nações seriam destruídas por sua rebelião contra Deus, Sião, Jerusalém, seria estabelecida pelo Senhor. Os aflitos e necessitados encontrariam refúgio nele. Isso aponta para o propósito redentor de Deus. Mesmo em meio ao juízo, ele preserva seu povo e cumpre suas promessas. Esse trecho final do capítulo 14 nos ensina lições valiosas. Primeiro, aprendemos que Deus tem um plano soberano para todas as nações. Ele permite que impérios se levantem, mas também determina sua queda no tempo certo. Nenhuma nação pode desafiar a vontade de Deus e permanecer impune. Segundo, vemos que a confiança na força humana é uma ilusão. Tanto Babilônia quanto Assíria e Filístia confiavam em seu próprio poder, mas todas foram destruídas. Somente aqueles que confiam no Senhor têm segurança verdadeira. Terceiro, essa passagem nos lembra que o reino de Deus é inabalável. Enquanto os reinos humanos vêm e vão, Deus estabeleceu Sião como um lugar de refúgio para os aflitos. Isso aponta para a obra de Cristo, que veio para estabelecer um reino eterno onde os que creem nele encontrarão paz e segurança. Por fim, essa profecia nos convida a examinar onde colocamos nossa confiança. Estamos nos apoiando em forças passageiras, como riqueza, status e poder? Ou estamos confiando no Senhor, que governa sobre todas as coisas? O destino de Babilônia, Assíria e Filístia nos lembra que apenas aqueles que se submetem a Deus permanecerão firmes. Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele acima de todas as coisas. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina que o Senhor governa sobre todas as nações e que nenhum poder humano pode se opor à Tua justiça. Reconhecemos que só no Senhor encontramos segurança verdadeira, pois todos os impérios deste mundo são passageiros diante da eternidade do Teu reino. Nos ajude a rejeitar a divisão e buscar a união, vivendo em obediência à Tua vontade. Nos ensina a confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada pode frustrar os Teus planos. Que possamos permanecer firmes na fé, sabendo que um dia o Senhor estabelecerá justiça plena sobre toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 14 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 15. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é como uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Ao compartilhar este estudo, você se torna um instrumento nas mãos de Deus, levando esperança, consolo e renovação espiritual a corações necessitados. Junte-se a nós nessa missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Lembre-se de que cada ato de partilha é uma demonstração de amor e compaixão, fortalecendo nossa comunidade na fé e contribuindo para a expansão do reino de Deus. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você, caminhar juntos nessa jornada espiritual e fortalecer nossa fé uns aos outros. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.